André Mendonça tá trabalhando, tá honrando a toga, dando à Polícia Federal a autoridade que tem que ter. A mulher do ministro do Supremo foi obrigada a esperar por 4 horas dentro de uma cadeia de homens para colocar tornozeleira eletrônica. Eu tenho certeza de que os agentes da Polícia Federal que escoltaram ela até lá para colocar a tornozeleira eletrônica tiveram todo o cuidado possível e foram responsáveis. Mas a tornozeleira eletrônica ela poderia muito bem ter sido colocada na Justiça Federal de São Paulo. Não precisava ser em presídio masculino. Mendonça convoca nova reunião com a Polícia Federal sobre o Banco Master. É isso mesmo, o ministro André Mendonça convocou para a segunda-feira uma nova reunião com integrantes da Polícia Federal responsáveis pelos inquéritos do Banco Master. No encontro, o integrante do STF deve tratar dos andamentos das apurações e dos próximos passos que devem ser tomados pelos investigadores. Mendonça já havia se reunido com delegados no último dia 13, em um encontro de aproximadamente 2 horas. O objetivo na ocasião era ficar a par da apuração, antes de tomar medidas em relação ao caso. A PF deve apresentar o relatório sobre a primeira investigação relacionada ao Master, sobre a tentativa de compra pelo BRB nas próximas semanas. Semana decisiva. CPI do crime organizado vota a convocação de Viviane Barsi. É isso mesmo. A CPI vota na próxima quarta-feira a convocação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal. A decisão, que caminha para ser favorável, irá impactar terrivelmente o cenário político e jurídico do país. Será a primeira grande derrota do magistrado, com propensão de ter efeitos colaterais extremamente danosos. Senadores pretendem questionar duramente a advogada Viviane Barsi na CPI. O clima no STF é de pancadaria velada. Ministros estariam irritados com operações da PF autorizadas por Moraes para blindar a própria esposa sem comunicação prévia aos colegas. O sistema judiciário agora prova do próprio veneno que ajudou a destilar contra aliados de Bolsonaro. Foi só trocar a relatoria do caso Master, foi só o André Mendonça dar carta branca para a Polícia Federal que o Vorcaro já mudou de ideia. Tinha dito que ia contribuir com a CPI, mas agora Vorcaro vê clima ruim e desiste de ir na CPMI e negocia condições para ir a outra comissão no Congresso. Negocia? Você lá tem moral para negociar alguma coisa, rapaz? Mas qual seria esse clima ruim? Põe ruim nisso, né? Ruim para corrupto, ruim para vagabundo. Mendonça manda Alcolumbre devolver dados de quebra de sigilo de Vorcaro à CPI do INSS. Olha só, André Mendonça tá trabalhando, tá honrando a toga e desfazendo todas as aberrações que Dias Toffoli fez para blindar Vorcaro. Toffoli impede CPI do INSS de analisar dados fiscais e mensagens de Vorcaro e determina que só Alcolumbre tenha acesso. O que aconteceu? André Mendonça está apenas aplicando corretamente a lei, dando à Polícia Federal a autoridade investigativa que tem que ter, dando à CPI a autoridade investigativa que tem que ter. Isso por si só já foi motivo para o Vorcaro, que deve, e deve muito, espanar. Mas essa não é a primeira bolada que o Toffoli toma. Toffoli tinha dito que não tinha relação nenhuma com o Vorcaro. Aí, a nova Polícia Federal, a ala boa da Polícia Federal, a ala correta, a ala que não está na coleira do STF, citou mais de 10 encontros presenciais entre Vorcaro e Toffoli, sem contar a viagem do Toffoli em jatinho particular. Fato é que esse carinha aqui, ó, presidente do Congresso, presidente do Senado, está com grandes problemas agora
que o Toffoli saiu do caso Master. Até o Poder 360 deu. Mudança na relatoria do Master pressiona Alcolumbre. Ministro André Mendonça acumula 2 inquéritos que apuram irregularidades de aliados do presidente do Senado. Eu tinha mostrado aqui para vocês que o Alcolumbre também está com grandes problemas aqui. Uma previdência do Amapá, seu estado, que colocou 400 milhões em fundo do Vorcaro, é controlada por ele, Alcolumbre. Ele colocou o presidente dessa previdência, o seu irmão está no Conselho Fiscal. É por isso, inclusive, que o Alcolumbre tinha suspendido todas as atividades do Senado. Mas agora, André Mendonça está fazendo o que tem que ser feito, dando carta branca para a Polícia Federal trabalhar e para as comissões parlamentares de inquérito trabalharem também. Vejam só, gente, é só colocar um juiz correto, imparcial, como relator do caso, que tudo começa a fluir. André Mendonça não está fazendo nada mais do que aplicar corretamente a lei. Mas isso por si só já mexeu todo o tabuleiro do sistema e o regime está apavorado. Por quê? Deve. E o Vorcaro já espanou, já correu da CPI. Por que será, né? Trocou a relatoria, ele correu. E o melhor sintoma de que André Mendonça está agindo corretamente é que agora a defesa do Vorcaro avalia até pedir nulidade do processo. Possibilidade decorre da mudança de relatoria do caso no STF, que antes estava sob a responsabilidade do ministro Dias Toffoli. Agora então, com André Mendonça, o caso é nulo. Não era nulo quando o relator era seu amigo pessoal, era seu sócio no resort. Mais um sintoma que era Dias Toffoli que eles queriam na relatoria desse caso. Mais uma prova que Vorcaro e o Banco Master estavam sendo blindados. A esperança dos brasileiros na justiça voltou a crescer. Isso é ótimo. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. É desumano. Servidora Álvaro de Moraes ficou em cadeia de homens por 4 horas. Gente, o que eu vou mostrar agora para vocês é de uma crueldade que me deixa revoltado. Uma servidora da Receita Federal, Álvaro de Moraes, foi obrigada a esperar por 4 horas dentro de uma cadeia de homens para colocar tornozeleira eletrônica. Isso é desumano, isso é cruel, isso é inadmissível. Olha aqui o que saiu no Estadão, no blog do Fausto Macedo. Suspeita de acessar dados da mulher de Moraes esperou 4 horas por tornozeleira em cadeia de homens. Alvo de busca e apreensão nesta terça, 17, por suspeita de acessar os dados fiscais da mulher do ministro do Supremo, a servidora da Receita, Ruth Machado dos Santos, foi levada pela Polícia Federal ao Centro de Progressão Provisória de São Vicente, no litoral paulista, que é uma unidade masculina, para a instalação de tornozeleira eletrônica com carga suficiente para que pudesse retornar ao Guarujá, onde mora. Segundo a defesa, a situação foi degradante e constrangedora, e eu já vou te explicar por quê. A reportagem pediu manifestação da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo sobre o protocolo adotado. O espaço está em aberto. Faltou pedir a manifestação do Moraes, né? Olha, gente, a gravidade disso. Uma mulher esperando por 4 horas em uma cadeia masculina. Se houvesse qualquer falha de segurança, como uma revolta, que são comuns no sistema penitenciário brasileiro, essa servidora poderia ter sido agredida, poderia ter sido alvo, ter sofrido violência sexual, podia ter sido morta. Eu tenho certeza de que os agentes da Polícia Federal que escoltaram ela até lá para colocar a tornozeleira eletrônica tiveram todo o cuidado possível e foram responsáveis, mas o risco existia. E o pior aqui não é nem o risco, é o medo que essa servidora deve ter sentido, o constrangimento, a humilhação. Porque o que fica no nosso imaginário são situações como dessas notícias aqui, ó. Jovem teria mantido relações sexuais na cadeia para sobreviver. Jovem é presa em cela com 20 homens estuprada no Pará. Defesa de indígena diz que ela foi tratada como escrava sexual de policiais em prisão no Amazonas. Ainda que ela não tenha dividido cela com homem, gente, eu não tenho dúvida de que isso tudo aí estava na cabeça dela e eu não tenho dúvida alguma de que ela realmente sentiu constrangimento, humilhação e medo.
Agora, eu não duvido nada que esse era o objetivo do poderoso que está controlando essa investigação esdrúxula aí. Isso pode ter sido uma mensagem clara para os demais servidores da Receita. Ousem fiscalizar o ministro do Supremo ou os familiares do ministro e você vai ser humilhado, constrangido, colocado em risco. Porque não existe justificativa técnica para isso nenhuma. A tornozeleira eletrônica ela poderia muito bem ter sido colocada na Justiça Federal de São Paulo. Não precisava ser em presídio masculino. Gente, isso pode ter quebrado essa servidora psicologicamente. E o crime dessa servidora? Segundo Moraes, ela acessou dados da esposa dele. Mas até agora não se sabe com certeza se foi ela mesma, se o acesso foi indevido, se foi trabalho regular da Receita. Ela mesma ela tem um álibi forte. Ela estava atendendo uma outra pessoa no momento do acesso. E ela tem provas disso, que ela entregou aos policiais. Não houve uma investigação concluída, não houve processo, não houve condenação, mas ela foi tratada como uma criminosa perigosa. Eu mesmo, como procurador, trabalhei em casos em que as senhas de certos funcionários da Receita eram furtadas, eram usadas por outros funcionários para fazer coisa errada. Você está ali todo dia, trabalhando, aí um funcionário maldoso olha para o lado e se ficar atento, ele capta o que você digita no teclado todo dia, várias vezes, e pronto, pega a tua senha. Olha aqui, ó, essa aqui foi a operação policial em que eu trabalhei lá em 2003 e veja, gente, a gente está falando aqui de uma fraude de 100 milhões de reais. Tudo com senhas roubadas. Olha aí, ó, vou aumentar aqui para você ver. Tudo com senhas furtadas de outros funcionários, sem o conhecimento deles. Trabalhamos em investigação, fizemos monitoramento dentro da alfândega com câmeras escondidas instaladas, monitoramos quem digitava a senha, tudo provado. Furto de senha. E eu só estou mostrando aqui isso aqui para vocês entenderem que quando a gente fala de justiça, eu tive experiências, trabalhos, aprendizados que me dão condições de entender do que eu estou falando, o suficiente para dizer que essa ação do Moraes é abusiva e indignante. Talvez você também não tenha ficado impactado com a notícia que eu mostrei para vocês, porque você nunca foi a um presídio, nunca sentiu o cheiro, os rostos dos presos, a ameaça no ar, o clima pesado. Eu só senti algo tão ruim comparado ao que senti em presídios quando eu estava no Congresso Nacional. Mas isso eu conto para você outro dia, porque agora eu estou indignado com isso aqui. Profundamente indignado. Porque isso aqui não é justiça, isso é vingança, isso é crueldade, isso é abuso de poder na sua forma mais vil. E aí ficam as seguintes perguntas. Cadê os defensores de mulheres da esquerda? Cadê as feministas? A turma da lacração woke, a turma dos direitos humanos. Cadê os advogados do Clube da Impunidade e Prerrogativas? Uma mulher foi submetida a um tratamento degradante por um ministro do Supremo e todo mundo está calado? O que essa servidora sofreu é inaceitável em qualquer país civilizado. Conta aí para mim nos comentários. Você está tão indignado quanto eu com o que fizeram com ela? Se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo, torne-se um membro para receber nossas análises exclusivas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu tenho que admitir, eu costumava ser conspiracionista sim, mas hoje, graças a Deus, não sou mais, até porque todas as conspirações que eu acreditava se tornaram realidade. Uma delas era de que essa proteção que a imprensa tinha dado para Alexandre de Moraes nos últimos 7 anos ia acabar se virando contra eles. O dragão começaria a devorar a própria imprensa, que ajudou a alimentar o dragão. E a gente está vendo uma mudança drástica acontecendo no jornalismo brasileiro. Praticamente não tem mais nenhum jornalista defendendo Alexandre de Moraes. Pelo contrário, nós estamos vendo jornalistas renomados, tradicionais, da Globo, batendo e falando verdade sobre o que o Alexandre de Moraes tem feito, principalmente depois dessa última ação dele, decisão, né, de chamar o presidente do sindicato lá da Receita Federal, de mandar busca e apreensão nos membros da Receita Federal. E aí nós temos alguns nomes que se destacam desse despertar do jornalismo brasileiro. Primeiro, Malu Gaspar. Malu Gaspar ganhou a minha admiração. Ela tem tido coragem, mesmo com os boatos rodando por aí, que ela vai ser presa e que a Polícia Federal vai bater na casa dela. Outro que tem chamado a atenção, porque está batendo doído mesmo, é Demétrio. Inclusive, ele sabe o que ele está fazendo e fala que ele pode até ser preso por estar fazendo isso. Mas aqui tem 2 trechos do Demétrio falando exatamente o que nós estamos falando há mais de 7 anos. Vamos ver. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou, que pode ser muito criticada. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso
que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Imagina, teve gente que perdeu as redes, que teve busca e apreensão por ter falado isso alguns tempos atrás. Isso acontece em regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária, ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura, mas Flertou com a censura. esse é um passo novo, um passo a mais. Por que esse passo a mais? Porque se trata de preservar um segredo no qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações entre dois ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Então, esse segredo cria esse ato, que já é um ato de desespero. Se cruza uma linha. Eu estava brincando, Alexandre de Moraes. Eu estava brincando, Alexandre de Moraes. Tudo isso que eu falei era brincadeira, não leve a sério. Você não vai ser intimado a depor. Não sei. Mas eu posso invocar a idade. Meu Deus, tem um jornalista da Globo falando, Alexandre, eu tô brincando, não quero a Polícia Federal na minha casa. Mas calma, ele não parou por aí não, teve mais. Você está me chamando numa pauta que é arriscada. Pode criticar o STF ou vai dar intimação para depor na Polícia Federal. Não quero confusão, eu sou uma pessoa de idade. Né? Então eu não sei se pode criticar. A produção sabe, não quero confusão. Olha pra cara da Sade aqui, presta atenção na hora que ele fala, eu sou uma pessoa de idade, ela até ri. Eu sou uma pessoa de idade, né? Então eu... A cara dela aqui. Eu não sei se pode criticar, a produção sabe se pode criticar o STF ou não, porque o que o Kleber Cabral fez foi isso, né? Ele fez críticas, deu opiniões e não sei o que, foi intimado a depor. Imagina se o Alexandre de Moraes tivesse poder absoluto, era pena de morte, né? A crítica ao STF dava pena de morte. Demétrio está falando que se o Alexandre de Moraes tivesse poder absoluto, quem discordasse dele seria executado. Ele está falando isso na Rede Globo. Cara, esse povo tá muito corajoso, essa imprensa hoje. Vocês estavam falando do inquérito das fake news. Esse inquérito prova que o Montesquieu errou, pelo menos sobre o Brasil. O Montesquieu fez a teoria dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, a separação de poderes. Ele esqueceu, quer dizer, ele não podia saber, que no Brasil de hoje há 4 poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário e o inquérito das fake news. É o 4º poder, que é mais forte do que os demais. É um poder que se alevanta acima dos demais. É uma instituição da República, né? O inquérito das fake news, com 7 anos completados, e um inquérito que permite ao seu relator fazer qualquer coisa, ignorar as outras leis. É o poder acima dos demais. Quem não conhece, que compre Demetrios. Adoro uma confusão. Adoro. Não quero a Polícia Federal, eu estou na boa. Alexandre de Moraes, veja, estava brincando. Meu Deus do céu, cara. Nós chegamos num ponto que há 3 anos atrás isso seria inimaginável. Uns grandes e tradicionais nomes da imprensa global falando que a Polícia Federal pode ser mandada na casa deles por Alexandre de Moraes porque eles estão na Globo criticando decisões de Alexandre de Moraes. Eu acho que nós estamos chegando no fim dessa era, porque não tem o calor, a insatisfação, a indignação, ela está tão grande, tão latente, que vai explodir. Isso é uma panela de pressão que vai explodir, e isso tudo que está acontecendo vai reverberar nas eleições. Nós estamos vendo que uma das coisas principais que a população quer hoje é votar em senadores que estejam dispostos a restabelecer o Estado Democrático de Direito, restabelecer a democracia. O Brasil saiu dos trilhos e só a maioria no Senado será capaz de fazer isso. Eu espero, né, que essa percepção chegue nas urnas agora no final desse ano. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.